Peço que os irmãos continuem em oração em meu favor, que ontem eu estive fazendo mais um examezinho de colonoscopia. Aí quem já fez sabe como é enjoento. Aí, então eu estou só pela graça. Sabe o que é estar pela graça? Pois é como eu estou. Mas o Senhor quis que eu aqui estivesse e vamos para a batalha. Enquanto não chegar o fim, enquanto Jesus não vier e a história não se encerrar aqui na terra, nós estamos nessa luta, né? Porque eu aguardo por Jesus em primeiro lugar. Eu não aguardo a morte. Amém? Então eu estava lá naquele hospital, e enquanto eu tomava aquela gororoba horrível, quem já tomou sabe. Então, tinha horas que eu pedia a Deus: Senhor, se chegou a minha hora, faz a tua vontade, porque experimentar isso aqui não é moleza. Mas, graças a Deus que a graça nos susteve e nos levou até o fim, porque nós chegamos lá, era 7 horas da manhã, e nós fomos atendidos 4 horas da tarde. Então, graças a Deus, parece que, eu acho que está tudo ok, né? A Olga que ficou para receber os exames, o resultado do médico, e parece que está tudo bonitinho, está limpo, está que nem bucho de criança. Mas, graças a Deus, né? Enfrentamos mais uma batalha. Eu não sei quantos de vocês já contaram de hoje até o final desse ano. São quantos dias? Você já contou? Hoje é 21, não é? 11 ou 10? É? Então, esse mês é de 31. Então, está faltando aí poucos dias para encerrar esse ano. Aí eu não sei quanto você... Porque assim, muitos cantos que foram entoados aqui dizem assim: quantas bênçãos, quanto o Senhor já fez. Então há um hino que diz: conta quantas bênçãos, conta quantas bênçãos Deus já lhe entregou. Você já contou? Então muitas vezes, como a memória é fraca da gente, a gente só se lembra do dia de hoje, né? E aí esquece dos grandes benefícios que o Senhor proporcionou para cada um de nós, os benefícios dessa tão grande salvação. E nessa noite eu gostaria de meditar um pouco sobre este tema aqui. É uma pergunta para você e para nós todos. Existem bênçãos por herança prometidas pelo Deus Todo-Poderoso? Existem bênçãos por herança prometidas pelo Deus Todo-Poderoso? Parece que ele está dando uma ressonânciazinha. Que observe aí, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pergunta que nós pretendemos meditar e responder no nosso coração diante do Senhor é: existem bênçãos por herança prometidas pelo Deus Todo-Poderoso? Será que o que está na palavra está prometido para cada um de nós, de fato e verdadeiramente? A gente pode fechar os olhos e descansar porque está garantida a bênção? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso aí. Essa água aqui é diferente. Não, é água de coco mesmo. Vocês sempre nos surpreendendo. Então, tentando responder essa pergunta: existem bênçãos por herança prometidas pelo Deus Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, a resposta haveria de vir a ser um sim,
depois que fossem atendidas as condicionantes, se estabelecidas no próprio texto bíblico, pois esta era a regra da antiga aliança estabelecida pela lei. Se eu pegar o texto de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 a 14, diz assim: bênçãos resultantes da obediência. Eu copiei aqui a nova versão transformadora. Deuteronômio 28, versículo de 1 a 14, diz assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, a todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados por 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos. O Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro do céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Já escutei muito essa palavra, essa frase, que aqui foi citada: o Senhor os fará por cabeça e não por cauda. Então, muitas vezes escutei isso por um bom número de anos que vivi já até agora. E o detalhe aqui é que isso é verdade, porém tem um se nessa questão. Se, e eu estou olhando para as professoras e os professores que existem aqui, Sergiana, irmã Suelen, irmã, enfim, vários professores aqui. Então, esse se é uma conjunção condicional, é? Muito bem. O que quer dizer isso? É uma conjunção condicional que só se dará se a parte da oração principal for a parte da oração principal só se cumprirá se a oração secundária for atendida.
Por isso que precisa de uma conjunção condicional. Ela estabelece que não está estabelecido que será, mas está dizendo só se. Então, eu meditando sobre esta palavra, e isto era uma regra do Antigo Testamento, que Moisés estava naquele momento em que estava se desenvolvendo o trabalho de libertação, saindo do Egito. Aí Moisés começou a levantar regras, leis que o Senhor tinha mandado estabelecer, e aí a gente sabe que aquilo, regra sobre regra, preceito e mais preceito, aquilo só faz endoidar. Porque não tinha quem pudesse cumprir todas aquelas exigências. Mas então por que então que foi condicionado? Se obedecer, você obtém isso. É claro que nós hoje entendemos pela palavra que estava sendo preparado, as pessoas estavam sendo preparadas para o que vinha. Porque Moisés estava bem longe de Abraão. A promessa foi para os da fé, como Abraão, e não os da lei, como Moisés. Mas Moisés foi fazendo a parte dele, foi botando as regras, as leis, estabelecendo, para exatamente ficar bem pesado o fardo de tentar obedecer, mas não tinha jeito. Quanto mais eles tentavam, mais eles se afastavam, e nós já fizemos vários estudos aqui na quinta-feira, que vários desses homens, por mais que Deus manifestasse a graça e o poder dele, não manifestava a graça, mas manifestava o seu poder, que a graça só foi manifestada a partir da nova aliança, que a graça é o perdão imerecido. Então, a partir daí, eles começaram a se perturbar tanto, e aí a responder à pergunta: existem bênçãos por herança prometidas pelo Deus Todo-Poderoso? Sim, nesse período aqui da antiga aliança, era condicionante obedecer para obter a bênção. Mas normalmente eles não iam até o fim, eles iam por um período e depois desistiam. Tanto que quando Moisés um dia subiu ao monte para buscar, foi na direção do Monte Nebo para buscar a direção de Deus, e demorou um pouquinho lá no monte, e diz a palavra que eles começaram a ver que Moisés estava demorando muito, e aí Arão teve uma grande e maravilhosa ideia: me dê para cá todos os ouros que vocês têm, e eu vou fazer um bezerro de ouro aqui, e nós vamos adorar este bezerro, porque esse foi quem nos tirou do Egito. Aí o resultado foi triste, porque o Senhor falou para Moisés: desce, porque o povo está virando de cabeça para baixo. Levantaram um bezerro lá e disseram que este bezerro foi que livrou eles do Egito. E desce, Moisés. Moisés, quando desceu, ficou tão revoltado e irado com o que viu, que com as tábuas que estavam aqui nos braços, ele quebrou aquelas tábuas e ficou tão furioso que disse para eles: o que foi que vocês fizeram? E vem aquelas desculpas de sempre. Pensava que tu estava demorando muito, então a gente queria prosseguir. E foi. Então diz a palavra de Deus, isso está em Êxodo capítulo 32, por aí. E aí diz que a família de Levi foi chamada, e Moisés orientou: chama as pessoas da família de Levi para cá. E aí disse: quem está com Deus, venha para o lado de cá. Quem não está com Deus, vá para o lado de lá. E aí veio uma porção para o lado de cá, e diz a palavra que Moisés deu a ordem para os da família de Levi ir na direção das famílias que não vieram para o lado de cá, do lado dele, para mandar matar
todos eles, diz que foram mortos mais de 3.000 pessoas daqueles desobedientes que... Então foi uma coisa pavorosa. Mas aí continuou novamente o Senhor tentando, e diz a palavra que Moisés se tornou o intercessor daquele povo. Aí o Senhor disse para Moisés: por que você continua insistindo? Eu vou destruir esse povo, porque ele não quer me obedecer. Aí Moisés disse: Senhor, deixa só dá mais só uma oportunidade para esse povo. É o meu povo, Senhor. Então, se o Senhor não vai fazer isso, risque o meu nome do livro da vida, risque o meu nome do teu livro aí. Então Moisés tinha um amor tão grande por aquele povo, e Deus começou a observar que Moisés era bem diferenciado, apesar de que não era os da fé, vamos dizer assim, os da fé de Abraão. Mas diz a palavra que Moisés fez o Senhor lembrar: Senhor, lembra-te de Abraão, Senhor, lembra-te das tuas promessas feitas. Aí o Senhor diz que, a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter, não, tudo bem, não vou destruir agora. Então essa é a primeira parte da história que vem falando desse momento tão terrível, porque hoje a gente canta alegremente a libertação que foi trazida por Jesus, mas eles não tinham ideia de como é que eles iam sair daquele aperreio. Eles não tinham uma ideia de como é que eles iam sair daquela vontade de fazer a vontade de Deus, e a vontade era só de pecar. Mas a palavra de Deus, também no livro de Deuteronômios, capítulo 28, 15 a 68, eu não vou ler, mas fica para registro de cada um de nós. Aí ele listou as maldições resultantes da desobediência. Então, meus irmãos, foi triste, porque a maioria realmente não ia conseguir, não ia resolver o problema dos seus pecados. E o versículo 47 de Deuteronômios 28 diz assim: se não servirem ao Senhor seu Deus com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, vocês servirão ao inimigo. Então, servir ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo. Então, veja que já havia um desejo de Deus, que se você vai me servir, sirva-me com alegria, sirva-me com entusiasmo. Não faça de conta que eu não estou presente. Eu estou presente, agora perceba que eu estou presente. E seja alegre, seja entusiasta. O Senhor já estava fazendo esse pedido especial. O versículo 58 de Deuteronômio 28, versículo 58 diz: se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos. Aí vem novamente: se vocês se recusarem. Meus amados, mas eu não quero assim, eu por muitos anos também, eu escutei esta frase, que o Antigo Testamento morreu, agora é o Novo Testamento que está valendo. E eu sempre entendi que não está valendo. Claro que algumas regras do Antigo Testamento, tem muita coisa escrita lá que foi para o nosso ensino, que foi escrito. E não é que o Senhor vai exigir de nós um cumprimento de uma regra tão grandiosa como essa, porque não era... Ela só funcionaria, o cumprimento das regras, se houvesse uma transformação do coração, porque o problema estava dentro da pessoa. Você quer agradar a Deus, mas não consegue, porque o coração está preso em alguma coisa. Porém, o Senhor estava exatamente planejando isso, desde a fundação do mundo. Havia uma promessa de Deus feita a Abraão,
que os descendentes dele, os da linhagem dele, é que receberiam as promessas e a concretização daquilo que a lei não foi possível realizar. Porque a lei era uma forma de pressionar e convencer a alma que ela tentaria, mas não ia conseguir. Não porque o Senhor era mau. Pelo contrário, ele, como um pai amoroso, um Deus de amor e bondade, ele queria ser respeitado. Mas aí o que aconteceu com Adão e Eva? Escutaram a voz da serpente, e aí por causa disso, uma parte do propósito inicial de Deus foi empurrá-lo. Não pôde ser concretizado imediatamente. Porém, Deus nem foi derrotado e nem desistiu do seu projeto. Amém? Então ele ficou esperando o tempo certo, ficou esperando a hora certa para se revelar o plano secreto dele. Então, nós sabemos agora que com o advento da nova aliança, a graça imerecida oferecida por Deus através de Cristo Jesus seguiu outro direcionamento, e isto foi pré-anunciado por meio de Moisés, como intercessor e não mais como um legislador. Ele, à medida que intercedia pelo povo, ele começou a passar por uma transição de um legislador para um intercessor. Aí ele começou a descobrir aquilo que Jesus seria para nós, como hoje é, o nosso intercessor fiel, amém? Jesus é o nosso intercessor, ele não é só o cobrador da lei, ele chega, ele vai buscar fazer você cumprir as regras do reino de Deus, porém ele vai fazer algo no nosso coração para nos condicionar a isso, pelo seu amor tocando nossa vida. E como foi que Moisés começou essa nova regra, já dando um relance assim? Veja Deuteronômio 33, versículo 1 a 9. 1 a 29, ele diz: Moisés abençoou o povo. Se nós lermos junto esse texto, não vai ter si aqui. Naquele texto de Deuteronômio 28 tinha o si. Mas aqui, em Deuteronômio 33, não tem a condicionante. Eu te abençoo. Então ele lança uma palavra de bênção, e é assim que diz a palavra. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. Aí ele vem falando, quando chega no versículo 10 e 11 de Deuteronômio 33, ele diz: ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel, oferecem incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris dos seus inimigos, derruba seus adversários para que nunca volte a se levantar. A respeito de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre seus ombros. E aí prossegue com muitas bênçãos aqui nesse texto, e eu vou chamar mais atenção a partir do versículo 26, que diz: não há ninguém como Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é o seu refúgio e os seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz, a fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor?
Ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Quer dizer, pela primeira vez, Moisés deixou, por um lampejo de momento, ele deixou a lei para colar e estava prestes a partir, porque ele estava prestes a morrer. Então ele lançou uma palavra de bênção sobre Israel, não o condenou em nenhum momento. Eu até recomendo que você leia esse texto, para você ver como existe uma transição desse momento, depois de tantos clamores que Moisés fez para Deus, e o Senhor poupou aquele povo, pelas suas teimosias, eles mereciam mesmo serem castigados, mas o Senhor não os destruiu. Foram castigados sim, mas não os destruiu. A pergunta agora é: existem bênçãos por herança prometidas pelo Deus Todo-Poderoso? Na primeira fase da lei, haviam bênçãos, mas condicionadas à obediência. E agora na segunda fase, que nós estamos agora na fase da graça, está condicionada a alguma coisa? Pela palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 14, fala das bênçãos espirituais. Na nova versão transformadora diz assim: todo louvor seja a Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Isso aí, veja que retroagiu lá antes de Adão e Eva. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito, e o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Se você percebeu bem, em nenhum momento exigiu obediência a leis e regras. Ele disse: se vocês estão em Cristo, vocês receberão bênção de que vem de Jesus diretamente para a sua vida. Se vocês estão em Cristo, vocês receberão tudo que está guardado desde o início da fundação do mundo, porque este era o propósito de Deus. Só que aconteceu um pequeno desastre em Adão e Eva, escutaram a serpente, mas aí houve o contorno para que o propósito que ele chama aqui de vontade secreta a respeito de Cristo. Então havia um desejo de Deus de que as pessoas que viessem a crer no seu Filho, viessem a crer na obra do que ele ia realizar, derramar o seu sangue justo naquela cruz.
Então, que se viesse a crer que isso aí cancelaria toda a exigência de obediência cega a leis. Algumas pessoas aqui perguntam, temos que continuar obedecendo os 10 mandamentos? Aquilo ali era da lei. Você não fica mais na tensão de ter que obedecer, não matarás, não roubarás, porque a Escritura definiu em Jesus que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não vai ter desejo de matar, não vai ter desejo de roubar, porque agora há um novo ser trabalhando dentro, a habitação de Deus pelo Espírito Santo. É diferente. Naquele tempo da lei, não havia o Espírito Santo para a maioria das pessoas. Eles não recebiam o Espírito Santo. Mas agora, na nova aliança, e que Moisés havia já entendido lá no seu coração, antes de morrer, abençoa esse teu povo, Senhor, porque ninguém pode destruir esse teu povo. É o teu povo, Senhor. Abençoa ele. Abençoa ele. Mas como é que haveria de abençoar sem uma obra profunda de transformação no ser da pessoa? Aí nós sabemos hoje que a nova aliança é no sangue de Jesus. A aliança não está baseada nas regras da lei, que essa é antiga, já passou. Agora a nova aliança é com base no sangue derramado. Se você confia no sangue derramado, você receberá toda a capacitação de Deus para servi-lo, amá-lo e amar as pessoas que Ele ama. Se você diz que ama Deus, você deve amar também as pessoas que Deus ama. Se você diz que ama Deus, você deve amar as pessoas que Deus ama. Ah, não vou amar não. Vai, não, tá bom. Então você não ama Deus. Porque se nós amarmos a Deus, nós vamos andar a segunda milha. Se nós amarmos a Deus, nós vamos suportar um pouco mais do que o normal. Porque o amor é que opera. O amor é que nos capacita a isso. Antigamente não. Arrancou minha orelha, dente por dente, olho por olho. Era a regra. Mas isto acabou. Se o teu irmão te fere no lado direito, volta ali à esquerda. Mas algumas pessoas talvez interpretem errado. A Bíblia diz, se alguém te fere no lado direito, volta-lhe com a mão na esquerda. Volta com a mão na esquerda. Não, não é isso não, é voltar ao lado esquerdo para ele bater, não é voltar com a mão esquerda para bater. Então, meus amados, essa bênção da nova aliança, veja o que está escrito em Romanos 8, 31 a 39, que diz, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos não poupou, nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigos ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então veja que é um nível muito mais elevado para o qual Deus nos levou. Se a sombra da lei, se a glória da lei era uma, ela perdeu todo o brilho
pela luminosidade que veio na revelação de Cristo, como a nova aliança foi estabelecida. Então é como se um grande brilho foi ofuscar algum brilho que a lei tinha. Não que, é claro, eu sempre digo, não que o Antigo Testamento foi cancelado, é mentira de quem diz isso. É claro que, entendendo o que a Bíblia Sagrada fala de Novo, ou de Antigo e Velho Testamento, você tem que entender o conjunto da obra. Por que teve todo esse sistema que veio exigindo uma coisa e de repente não tanto? Vivemos agora com base numa regrazinha assim anotada e saímos andando, olhando, deixa eu ver se eu estou cumprindo aqui. Não, é assim que você vive? Não mais. Agora você é guiado pelo Espírito de Deus, se você for filho de Deus. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Agora ficamos atemorizados, será que eu vou conseguir? Não, agora o Espírito nos capacitará, porque diz a palavra que agora dentro de nós há um Espírito que clama, Abba, Pai. Antes era Deus. Deus, tal, aí ninguém tinha... Naquela época tinha medo de se aproximar e até pronunciar o nome de Deus, porque diz os estudiosos que o antigo povo de Deus, quando ia escrever o nome de Deus, ele substituiu a caneta que estava escrevendo para, em temor a Deus, escrever com outra caneta, porque eles levavam muito a sério o nome de Deus. E agora não existe mais essa preocupação, porque o que existe agora é o desejo de conhecê-lo mais e mais. Hebreus capítulo 7, versículo 22 a 26 diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. É Jesus que é a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E de um sumo sacerdote como este, nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. O Senhor Jesus se tornou para nós o nosso escape final. Amém? Ele se tornou aquele que veio resolver o problema do pecado. Aí, no início, eu comecei perguntando: você sabe quantos dias falta para terminar o ano? Falta aproximadamente 10 dias, né? 10 ou 11. Então, falta pouco tempo. A pergunta é: em Cristo, essa pergunta que fizemos, existem bênçãos por herança prometidas pelo Deus Todo-Poderoso? Existem sim, tem muitas bênçãos depositadas em Jesus, para que possamos nos apropriar delas na nossa caminhada de fé com Ele. E se houver um novo ano, ele só será novo, de fato, se Jesus já estiver na nossa vida. Se o Senhor não estiver na nossa vida e se eu não estiver ligado a Ele, será um ano que se repetirá com muitas e diversas quedas, que a gente vai ficar o tempo todo querendo fugir, como se dependesse da nossa força, como se dependesse de nós resolvermos, e a gente já sabe que não vamos conseguir. Porque só o Espírito Santo é que pode mortificar os feitos do corpo, só o Espírito Santo é que pode, pela nova regra da lei, da vida que está em Cristo, alterar o curso dos nossos corações, porque agora o nosso coração foi transformado, tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne. Porque não é de carne? É de carne, mas no sentido espiritual é um coração mais quebrantado para obedecer. Um coração mais perceptível ao toque do Espírito Santo.
Um coração que na hora que a ira se acender em nós, o Espírito Santo vem e diz: calma, não é por força e nem é por exército. Não é por força nem é por exército, é pelo que eu posso fazer, deixa eu agir. Então muitas vezes a gente não consegue nem contar até 10, né? Diz, olha, vai para o quarto, conta até 10 para que a ira passe. A gente não consegue mais nem contar até 10. Ela acende e a gente já desembainha a espada para ir para o julgamento, para a definição, e muitas vezes a gente só perde. Então, meus amados, existem bênçãos por herança sim, não as de Moisés, viu? Aquelas eram condicionadas, a obediência cega, mas agora há uma nova lei em Cristo operando no nosso coração, a lei do amor, a lei que opera através do fruto do Espírito Santo, é a lei que agora está operando dentro de cada um de nós, e a única coisa que nós temos de fazer é nos submeter ao Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz e é clara. Ela diz o quê? A nossa luta não é contra o sangue nem é contra a carne. E ainda diz mais, porque você não pode agradar ao Espírito Santo e agradar a sua carne, porque são duas coisas opostas. Mas se eu me submeter ao Espírito de Deus, aí ele vai me conduzir para aquilo que está determinado que eu seja em Cristo. Aí quando eu começar a frutificar através do amor, da alegria, da paz, da benignidade, isso a lei não produz, meus irmãos. A lei só produzia muita morte, muita revolta e muita inveja, porque era uma disputa terrível. Mas agora em Cristo é uma nova vida. Em Cristo você tem agora uma nova expectativa para um novo ano, quem sabe. Ainda falta 10 dias? Ok, vamos trabalhar esses 10 dias para aplumar a nossa vida no propósito do Senhor, para que o próximo ano eu possa dizer, feliz ano novo para você, porque eu não quero nem repetir Feliz Natal, porque eu não comemoro o nascimento de Jesus. Eu comemoro a morte de Jesus e a ressurreição dele. Eu não comemoro o nascimento de Jesus, não. Então, dificilmente você vai me escutar, Feliz Natal. Não, porque Feliz Natal é Feliz Nascimento de Jesus. Eu não comemoro o Natal de Jesus, não. Mas também eu não poderia dizer Feliz Ano Novo, porque só haverá um novo ano se já estiver operando a vida em mim. Aí há uma grande possibilidade de ser uma bênção o ano que vem. Aí as famílias que pertencem a uma comunidade evangélica têm grande chance de ser uma bênção na mão de Deus, porque igreja forte, seja onde ela estiver e se for de Jesus, é uma igreja que depende da operação do Espírito Santo lá, na família e na vida de cada indivíduo que pertence a ela. Sem isso não haverá bênção. Então que o Senhor nos ajude e venhamos a estabelecer no nosso coração o propósito, desejo de pautar a nossa vida por essa nova bênção. Há bênção sim por herança e elas já estão guardadas em Jesus para cada um de nós, e Ele que nos ajude a chegar até o fim dessa jornada. Vamos ficar de pé.